Paz do Senhor, bom dia! Uma excelente semana para você em nome de Jesus. Que a mão do nosso Deus seja sobre a sua vida. E agora nós vamos ler a palavra de Deus, porque eu creio que há poder na palavra e há poder na prática da palavra, porque ela realmente transforma a nossa vida. E hoje nós vamos continuar a leitura de Ezequiel. Nós vamos ler os capítulos 43 e também o 44. Tá pronto? Tá pronta? Vamos lá então. A gente vem aqui numa descrição de medidas, etc. do templo, né? E agora nós vamos entrar num passo além. Vamos ver o que o profeta tem a nos dizer através dessa leitura. A glória de Deus enche o templo, o altar dos holocaustos, a consagração do altar. E vamos lá. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que, do lado leste, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O homem me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava de pé, ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome. Nem eles, nem os seus pais e nem os seus reis, com as prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puseram o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isso na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do Senhor. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizados para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de um palmo. E esta é a altura do altar da calha, no chão, até a parte inferior, 1 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros, e com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura, e a da lareira de cima
se projetam 4 chifres? A lareira tem 6 metros de profundidades e de comprimento, e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento, 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. Cada calha ao redor do altar tem meio metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Filho do homem, então ele me disse, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre eles holocaustos, e para sobre eles aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoc, que se aproximam de mim, diz o Senhor, para me servirem, você dará um novilho de oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio, na borda ao redor. Assim, você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com todo o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada um bode. Você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo pecado e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido 7 dias, no 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor. Agora vamos ler o capítulo 44. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, e que estava fechado. E o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por príncipe, para comer o pão diante do Senhor, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra, e o Senhor me disse, filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue? Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel
incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim, quando Israel se desviou, que se desviaram de mim, para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para o servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos, e puseram diante da casa de Israel um tropeço, que os levou a cair em iniquidade, por isso, jurei a respeito deles, diz o Senhor, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarreguei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que tiver de ser feito nele. Mas os sacerdotes, levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão em meu santuário e aproximarão da minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho, não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhes darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as leis, as minhas leis, e os meus estatutos em todas as festas fixas, e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for pai ou mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído,
vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por um outro animal. Esta é a palavra do Senhor. Tenha um bom dia em nome de Jesus e Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima semana. Fique na paz.